Estamos apresentando o programa Palavras de Vida, comunicando Newton Rodrigues. Projeto social Palavras de Vida, construindo esperança. Convida você para unir-se a nós, sendo voluntário e sócio. Venha nos conhecer. E-mail projetoPalavrasDeVida@gmail.com, projetoPalavrasDeVida@gmail.com. Telefone 9648-2033, 9648-2033. Amanhã é nossa. Programa Palavras de Vida. Tá todo mundo ligado. O programa Palavras de Vida, comunicando Newton Rodrigues. Mais alegria no seu rádio. Ouça de segunda a sexta, de 7 às 9 horas, o programa Palavras de Vida, com Newton Rodrigues. Ouça agora Palavras de Vida, da parte de Deus, para impactar a sua vida. Graças a Deus, quando eu falo de Jesus, a minha alma se ilumina. Pois eu quero levar você para Mateus capítulo 18, de 1 ao 6, que diz assim a palavra do Senhor. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este será o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que, porém, que fizer tropeçar uma desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e foste afogado na profundeza do mar. Pai amado, Pai querido, obrigado. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por esta leitura maravilhosa, e que esta mesma palavra vá de encontro aos corações ouvintes nesta manhã. Que, por intermédio desta palavra, possamos estar reconhecendo que precisamos estar melhorando para estar adorando a Ti, esse Deus maravilhoso. Que essa palavra vá de impacto ao coração ouvinte nesta manhã. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa mensagem de hoje: o maior no reino dos céus. Amados, as pessoas lutam por poder para terem domínio sobre as outras. Vemos isso desde cedo na história da humanidade. Em Gênesis capítulo 10, de 8, se fala de Nimrod,
o primeiro homem que se tornou poderoso na terra. Infelizmente, esta luta por poder também se encontra no cenário religioso. Encontramos nas igrejas gente que quer mandar e que deseja ser importante. Antigamente, bastava aos pastores terem o título de pastores, que eram considerados como honrosos. Hoje, alguns querem ser bispo, outros querem ser apóstolo, a bispo, primax, e há quem se chama de patriarca, e há aquelas pessoas que têm grandes carências emocionais de buscarem na igreja o lugar para supri-las, lutando por reconhecimento. Na realidade, isso é mais doença espiritual do que qualquer outra coisa. Quem é o grandão? Quem é o grandalhão, como você queira estar falando? Quem é que manda? Os discípulos fizeram esta pergunta a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Talvez esperassem que ele dissesse que era aquele que fizesse mais milagre, ou aquele que tivesse a voz mais forte e pregasse mais alto, pregasse mais bonito, se pregasse com grande leitura, com grande culto, alcançando mais pessoas. Eles se preocupavam com isso, em serem os grandalhões, os grandões, tanto que mais tarde nem perguntaram, discutiram entre si, e numa ocasião 2 deles chegaram com a mãe, que fez um pedido bem estranho. Ele queria que os 2 filhos ocupassem o primeiro e o segundo lugares no céu. Em Mateus 20 e 21, mãe faz cada uma pelos filhos. Nem ela, nem os seus filhos entenderam que esse desejo de ser o maioral quebrava a unidade do grupo. Mas acontece muito disso. Infelizmente acontece muito isso. As pessoas não ligam para a unidade, querem se destacar, e muitas vezes, por causa da sua ambição de poder, quebram a unidade da igreja, quebram a unidade do grupo, quebram até mesmo em grupos sociais. A resposta de Jesus, como quase sempre sucedia, foi desconcertante. Ele colocou uma criança no meio deles, disse-lhes que eles precisavam se converter e se tornaram como criança. Se não fizeram isso, nunca entrarão no reino dos céus. Quando mais ser o maior do reino. Se não bastasse isso, ele acrescentou: quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior do reino dos céus. No versículo 4, como aprendemos de Jesus, a primeira coisa que ele disse aos discípulos foi que eles precisavam se converter. Muitas pessoas estão convencidas na igreja, muitos pastores estão convencidos na igreja, muitos diáconos estão convencidos na igreja, muitos irmãos estão convencidos na igreja. A maior marca da conversão não é mandar, e sim servir. É servir. O segredo todo está em servir. Se eles queriam mandar nos outros, é porque ainda não tinham se convertido, ainda não tinham
compreendido bem o Evangelho, a esse Evangelho que estava em Jesus, que Jesus pregava, que ele era o Evangelho da parte de Deus, ele era aquela mensagem, o mensageiro de Deus exclusivamente para os homens. Em outra ocasião, falando sobre si mesmo, ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Você pode encontrar isso lá em Marcos capítulo 10, versos 45. Nós aqui não falamos de nós mesmos, mas nós falamos de acordo com a palavra, nós falamos da palavra. Ele nunca lutou por títulos nem cargos e nem se esforçou para dominar as pessoas. Ele a conquistou porque as serviu, e é assim que ele tem conseguido muitos seguidores. Ao longo da história, as pessoas descobrem que Jesus as ama e pode fazer muito grande obra na sua vida, na vida de cada uma daquelas pessoas que entenderem esta mensagem. Amados, eu quero lhe falar para você nesta manhã, você que está conosco, você que verdadeiramente está nos ouvindo. Muita gente ainda pensa como os discípulos de Jesus. Elas querem ser importantes. Quando as pessoas agem assim, mostram que ainda não colocaram Deus em primeiro lugar nas suas vidas. O primeiro lugar continua sendo ocupado por elas. A doença chamada importantite. É isso mesmo, importantite. Mostra ausência de conversão e um coração vaidoso. Eu conheço um pastor muito letrado, as pessoas acham ele uma bênção, mas ele não perdoa, ele tem rancor no seu coração. E nós estamos orando para que ele seja liberto dessas coisas. Os que querem mandar na igreja precisam de conversão. O convertido tem desejo de servir e de ser útil. Quando Paulo caiu no caminho de Damasco e Jesus se apresentou a ele, a sua pergunta foi: Senhor, que farei? Diga nesta manhã, como o Saulo falou para Jesus: Senhor, que farei? Esta palavra está lá em Atos capítulo 22, versos 10. Uma pessoa convertida quer fazer algo, e não que os outros façam algo para ela. O convertido coloca a Jesus em primeiro lugar na sua vida e deseja ser útil. O vaidoso, a pessoa não rendida a Cristo, mesmo que seja membro da igreja, quer atenção e que as pessoas o sirvam. Jesus usou a figura de uma criança. Criança não manda, geralmente obedece aos pais, aos avós, aos professores, cumpre ordem. É como uma delas que Jesus compara o maior no reino dos céus. O maior não é o mandão, é o serviçal. É o serviçal. Além dessa lição, que o maior não é quem manda, mas quem obedece, há outras duas lições que de Jesus. A segunda é que o maior do reino dos céus não é o forte, mas o fraco. Fisicamente, uma criança é mais fraca que um adulto, mas Jesus mostra que o maior não é o forte, mas o fraco. Parece absurdo, não é, meu amigo, minha amiga?
Você que está ouvindo esta mensagem, parece um absurdo. Não lembre-se da palavra de Paulo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Lá em 2 Coríntios 12:10, quando somos fracos, a graça de Deus age. Quando nós julgamos forte, não deixamos espaço para a graça de Deus agir em nossa vida. A graça é para os fracos, é para os dependentes da graça, é para os fracos e pequenos. Deus até pode usar pessoas arrogantes, porque é soberano e age como quer, mas usa frequentemente, como vemos na Bíblia, pessoas submissas que se quebrantam. Se você quer que Deus use a sua vida, não sonhe com grandeza. Sonhe em ser um instrumento do Senhor. Entre na sua caixa de ferramentas, na caixa de ferramentas de Deus, para que Ele possa te usar quando Ele bem quiser. A terceira lição de Jesus é que o maior não é o independente, mas o dependente. Adultos se viram sozinhos, encontram soluções por si e fazem o que julgam que devem fazer. Crianças, meus amados ouvintes, são dependentes e precisam da mãe para se arrumar e para se alimentar. Precisam dos adultos para o seu sustento. O maior do reino é como a criança dependente sempre de Deus, da sua graça e do seu poder. O maior é aquele que não confia na sua capacidade pessoal ou na sua rede de amigos. Ou o maior não é aquele que se basta, mas aquele que se necessita dos outros. Adolescentes não querem ser criança, querem ser adulto e sonham em ser grandes, mas se você quer desempenhar um grande papel no reino de Deus e deseja ser um instrumento nas mãos dele, lembre-se, seja criança, lembre-se que Deus se vale dos pequenos, dos que são insignificantes aos olhos do mundo, e os engrandece porque as usa. Não queira ser o maioral é Deus, seja pequeno, aí você vai ser grande. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você possa estar sentindo verdadeiramente a presença do Senhor Deus em todo o seu coração. Você que está na internet, você que está na FM, você que está assistindo esse vídeo, você que está pensando que não tem mais solução para a sua vida, Jesus é a solução. Que Deus te abençoe.